E aí, meus amigos, paz convosco, espero que todo mundo esteja alegre no Senhor, esperança no Senhor, né? Ele é a nossa força, é a nossa alegria, é o nosso sustento, é o pão da vida, é a água que nos traz vida, que nos mata a sede, que nos permite viver uma nova vida. Então é maravilhoso a gente agradecer ao Senhor todos os dias, levantar da cama e poder dizer: Pai, obrigado por mais um dia, porque sei que a Tua misericórdia se renovou novamente, né? Então é maravilhoso isso, que o Senhor nos ajude nessa jornada, nos dando sabedoria, nos dando força, nos dando um coração sensível a ouvir a palavra dele, ouvir a voz dele, e que a gente possa ser mudado a cada dia, porque a gente precisa muito ser mudado, eu preciso muito ser mudado, né? Ser as coisas que preciso ser e todos nós precisamos. Engano nosso é achar que a gente não precisa de mudança, né? E é isso, né? É tolice achar que a gente não precisa ser mudado, a gente precisa muito. Estamos em construção, estamos em uma casa sendo construída e o Senhor é o arquiteto que vai mexendo tudo ali nas paredes, fazendo tudo direitinho, porque senão tudo vai desandar. Então, que isso nos ajude. Hoje mais um dia aí, mais um devocional e vamos lá, né? E aí eis a questão: existe como escapar do castigo e ser trazido de volta ao favor de Deus? Então a gente viu um pouco antes sobre a questão do castigo, né? Desse merecimento de punição, e eis a questão, né? Existe como escapar do castigo e ser trazido de volta a Deus? Sim, para satisfazer a sua justiça, o próprio Deus, por sua misericórdia, nos reconcilia com Ele e nos livra do pecado e do castigo pelo pecado por meio de um Redentor. Então o que acontece é o seguinte: a gente estava merecendo toda a ira que era devida, a gente estava merecendo toda a ira de Deus, porque a gente falhou contra Deus, porque a gente pecou contra Deus, porque a gente quis andar pela nossa própria vontade, merecendo ir para o inferno, merecendo todo tipo de punição, porque o Deus é justo. Mas o que o Senhor faz o que o Senhor faz é satisfazer a sua ira sobre Jesus Cristo. Então ali na cruz, em Jesus, é recaída a ira que era para nós. Toda punição que era para que a gente obtesse vai sobre Cristo. Por isso que diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, levou o peso do nosso pecado na cruz. O peso de todo o nosso pecado estava recaído lá sobre Cristo, né? Porque a gente merecia pagar por isso, mas o Senhor foi lá e pagou. Eu até digo algumas vezes que Jesus é como um advogado nosso, né? Mas ele é como um advogado que chega lá diante do juiz e fala: então, o meu cliente, ele é digno de condenação, ele realmente falhou, ele realmente cometeu crime, ele merece pagar tudo isso daí que você está falando aí, toda acusação aí é verdadeira. Só que tem uma questão: em vez de você punir ele, pune a mim, deixa que eu pago por isso que ele fez. Então é basicamente isso, entendeu? O que Jesus faz. Jesus toma sobre si o castigo que era para ser pra gente. Olha só isso, né? Isso é amor, isso é graça, né? E misericórdia. Então vamos lá, ó. Vamos ler aqui em Isaías 53, do 10 a 11. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Quanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. As iniquidades dele levará sobre si. Então aqui a gente vê um texto no Antigo Testamento, lá em Isaías, falando sobre Jesus, sobre esse justo, esse que vem para justificar a muitos e levar sobre si as iniquidades que eram nossas, né? Que são nossas. Vamos ler aqui um comentário de Jonathan Edwards. Mas haveria algo que os cristãos possam encontrar no céu ou na terra tão digno de ser objeto de sua admiração e amor? Dos seus desejos sinceros e anseios, de sua esperança e sua alegria, de seu zelo fervoroso, quando essas coisas não são representadas no Evangelho de Jesus Cristo? Todas as virtudes do Cordeiro de Deus, sua humildade, paciência, mansidão, submissão, obediência, seu amor e sua compaixão, exibidas à nossa vista, de modo a mover os afetos de qualquer que possam ser imaginados, pois tiveram sua maior provação, seu mais alto exercício e sua mais alta manifestação, quando ele esteve sob as mais duras circunstâncias, ou seja, seus últimos sofrimentos inefáveis e sem paralelo, que suportou por seu terno amor, suportou por seu terno amor e pena de nós. Ali também a natureza odiosa de nossos pecados está manifesta de forma que mais afeta
como vemos os terríveis efeitos recaírem sobre nosso Redentor, que assumiu responder por nós, sofrendo por eles. Ali temos a mais forte manifestação do ódio de Deus ao pecado e a sua ira e justiça ao puni-lo. Vemos sua justiça na rigidez e na inflexibilidade dele, e a sua ira em seu horror ao castigar de modo tão terrível nossos pecados. Naquele que era infinitamente amado por ele e que nos ama com infinito amor. Assim Deus dispôs as coisas em nosso Redentor e em suas gloriosas dispensações, a nós reveladas no Evangelho, como se tudo fosse feito de maneira a ter mais alto acesso a nossos corações, em sua natureza mais terna, movendo nossos afetos com maior sensibilidade e força. Que grande razão temos, portanto, para nos humilhar até o pó, por não sermos mais afetados por isso. Muito importante, muito bonito isso. Temos aqui Mika Esmundsson. Comentário dela, né? Acho que é uma mulher, né? Mika. A experiência das salas de cinema simplesmente não é a mesma se as luzes não estiverem apagadas. Aprendi isso em primeira mão quando os primeiros 30 segundos de Guerra nas Estrelas, a Força Acorda, foram projetados acidentalmente em um teatro iluminado, e 3 rapazes irritados saíram enfurecidos, exigindo que a equipe apagasse as luzes. Um fundo escuro, em contraste com uma imagem clara, adiciona escala e dramaticidade à experiência como um todo. Podemos dizer com o catecismo também que se passa desse modo. Interessante isso aqui também, a gente vai depois mais à frente falar um pouquinho sobre essas questões aí relacionadas à eliminação. Depois a gente fala sobre isso. Vamos seguir aqui, né? Podemos dizer que com o catecismo também se passa dessa maneira. O juízo de Deus, justo e certo contra o nosso pecado, oferece um pano de fundo escuro contra o qual a glória do Evangelho reluz. Depois de enfrentarmos a profundidade da nossa calamidade, apreciamos melhor a verdadeira magnitude do plano de Deus, no sentido de nos resgatar. O catecismo nos diz que Deus atendeu livre e misericordiosamente às exigências de sua justiça em nosso favor. De acordo com Isaías 53, Deus nos fez a vida reta de seu servo, Jesus Cristo, ser uma oferta substitutiva pelos injustos. Em obediência à vontade de Deus, Jesus Cristo teve a vida que deveríamos ter tido, e assim cumpriu os justos requisitos da lei de Deus em nosso favor. Ele ainda teve a morte que nós deveríamos ter tido. A linguagem gráfica de Isaías, do servo sendo esmagado e moído, nos faz lembrar o pesado peso de nosso pecado. Sobre a cruz, Jesus suportou todo o peso da maldição de Deus contra o pecado e satisfez plenamente as exigências da justa condenação de Deus contra o pecado. Temos uma vida reta que satisfaz a justiça de Deus por nós, e sua morte de expiação que satisfaz a justiça de Deus por nós. Essa grande troca é o cerne do próprio Evangelho. Talvez o aspecto mais surpreendente da linguagem de Isaías seja que agradou ao Senhor fazer essa troca. De algum modo, agradou ao Senhor entregar seu Filho inocente para ser objeto de escárnio, brutalizado e crucificado. É quase impossível entender essa verdade, a não ser que compreendermos por que Deus se agradou. Com certeza, Deus não tinha prazer no pecado de Judas, que traiu Jesus, nos líderes religiosos que o odiavam, em Pilatos, que o sentenciou injustamente, ou na multidão insensata que o rejeitou. Mas Deus se agradou da obediência ativa e passiva do sofrimento de seu Filho, que continuou confiando em Deus e amando seu povo, apesar de todo o custo. Agradou-se de colocar sobre o Filho seu juízo, a fim de salvar seu povo pecador. Deus se agradou porque, por meio da cruz, o Filho de Deus seria glorificado, o povo de Deus seria salvo, a justiça de Deus seria satisfeita e o amor de Deus seria revelado. A cruz não foi um trágico acidente, era a vontade de Deus, era o seu plano, salvar seu povo mediante a obra do Redentor e revelar as riquezas imutáveis de sua gloriosa graça. Finalmente, Deus livre e misericordiosamente fez essa permuta. O catecismo é cuidadoso em ressaltar que
A causa de Deus castigar Jesus a fim de nos resgatar foi pura misericórdia. Essa expressão pura misericórdia significa só pela graça. Graça sem qualquer outra consideração. Como celebremente escreve o pregador Charles Spurgeon, a salvação é toda pela graça. No entanto, embora essa graça nos prepare para evitar a impiedade, de modo algum depende de nossa obediência. Ao considerarmos os pecados que nos perturbem, as fraquezas constantes de nossas vidas, temos de nos agarrar ao aspecto de mera graça do Evangelho. Deus nos entregou seu Filho amado em vista que obteria com as nossas vidas, mas meramente porque Ele nos ama. Ora, isso é realmente uma boa notícia. Aleluia, né? Então o Senhor, aqui nesse final, está dizendo, o Senhor nos amou e nos entregou o seu Filho por nós, não porque a gente era muito bonitinho, porque a gente era valioso, porque a gente era muito precioso, né? Tem muita pregação assim na igreja, né? Você é muito valioso, você é precioso, Deus viu uma coisa em você que era incrível, que ninguém viu, tu era lindo, tu era muito bom, tu era valioso, e por isso Deus se entregou por você. Não, irmão, a gente não valia nada, O Senhor foi lá e nos comprou. Sabe, o Senhor foi lá e se deu por nós. Essa é a grande beleza do Evangelho também. A gente não tá valendo nada e o Senhor se entregar por nós. Isso engrandece o Senhor e mostra como Ele é misericordioso, né? Porque você se entregar por alguém que é bonzinho, por alguém que vale meio que a entrega, não tem o mesmo peso de você se entregar por alguém que não vale essa entrega, né? Então a gente vê realmente como é grande a graça do Senhor a ponto de Ele se entregar por nós mesmo, que a gente não merecesse isso, né? Então o Senhor ali, Cristo sendo esse que satisfaz a ira do Senhor sobre nós. Então a cruz é uma coisa interessante porque a gente percebe tanto o amor e a graça de Deus quanto também a ira de Deus sobre o pecado. Essas duas coisas manifestas nesse mesmo momento ali. A gente vê o amor de Deus em se entregar por nós, em sofrer em nosso lugar, em satisfazer a ira sobre si, para não jogar essa ira sobre nós, e ao mesmo tempo a gente vê a ira de Deus sendo manifesta ali. Então a gente vê de fato essas duas coisas nesse momento da crucificação e reconhecermos, irmãos, que é somente pela graça do Senhor. Não é pelo nosso merecimento, não é porque a gente era valioso, precioso, mas é porque o Senhor é bom, porque o Senhor é rico em bondade e misericórdia e enviou o seu Filho amado para que todo aquele que crê não pereça. A gente merecia perecer, mas graças ao Senhor todo aquele que crê não mais perece, mas pode ter a vida eterna. Graças a Ele, isso é maravilhoso. Vamos aqui à oração. Ó, aquele que nos reconcilia, somos gratos por nos abrir um caminho. Tu tens sido perfeito, tendo tanto injustiça quanto misericórdia. Aceitamos a salvação que não merecemos. Chegamos perante Ti em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, confiantes em seus merecimentos e não em nossos próprios. Amém. Então é isso, a gente confia nele. Sabe, a gente é salvo e pode confiar nisso porque a gente crê que o Senhor é quem nos salva. Que a gente é salvo não porque a gente fez tudo certinho, mas porque o Senhor fez, pela obra do Senhor. A obra que nos salva não é a nossa, é a obra de Cristo na cruz. Graças à vida perfeita de Cristo, graças à obra perfeita de Cristo, nós podemos ser salvos. Nós recebemos isso do Senhor. Então, por isso a gente pode confiar. Quando a gente acha que a gente é salvo pelas nossas próprias obras, com certeza a gente vai duvidar disso. Em diversas vezes nós vamos nos ver duvidando disso, porque através de nossa própria obra não tem como a gente confiar nisso. Não dá pra gente confiar em nós mesmos, na força do nosso braço. Mas quando a gente põe a confiança no Senhor e no que Ele fez, a gente pode confiar que somos salvos. Não porque a gente merece, não porque a gente fez certo, mas porque nós confiamos que Ele fez certo, que Ele merece, que Ele é perfeito e que Ele merece toda a honra e toda a glória, claramente, né? E que graças a Ele nós recebemos o perdão. Então isso é muito maravilhoso, isso é algo belíssimo pra gente refletir. O Senhor continue nos ajudando, que a gente possa continuar aprendendo e ouvindo a voz dele falar com cada um de nós. Medite sobre isso. Como eu falei, leia Romanos, leia Gálatas, leia Efésios, leia a Bíblia, porque eu tenho certeza que você vai receber algo maravilhoso e vai ver como isso vai fazer uma mudança gigantesca na sua vida, né? Como isso vai mudar completamente, creio eu, quem você é, porque depois que você compreende isso, muito dificilmente você vai viver da mesma forma. Quando o Espírito Santo toca em você com essas verdades, né? Como você não viverá de outro jeito, né? Então, não há muito como resistir. Que o Senhor nos ajude e que a gente possa continuar firmes na fé, porque o Senhor é Deus maravilhoso e nos ama, e que a gente possa viver uma vida que glorifique. É isso, até a próxima. Valeu.